noite, meus amados irmãos. Graças a Paz a todos que nos acompanham nesse momento pela plataforma Zoom. E também você que está aí na nossa transmissão ao vivo pelo YouTube. Mais um momento de adoração ao nosso Deus, um momento de bendizer o Senhor, nosso Deus. Nos deu a condição de, desde manhã, o adorar e que possamos continuar nessa adoração nesta noite. Desde já convidando vocês que acompanhem a leitura da Palavra de Deus que está no livro de Filipenses. Filipenses, capítulo 2. Vamos ler Filipenses, capítulo 2. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há estranhados, afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Desde já convido o nosso pastor Ezequiel para nos dar uma palavra de adoração ao nosso Deus. E também convido o nosso pastor Eugênio, que também nos dê uma palavra de oração de confissão de pecado. Vamos fazer essas duas orações iniciais, adorando e confessando nossos pecados, com nossos dois pastores. Primeiro o pastor Ezequiel e após o reverendo Eugênio. Te rendemos graças ao Deus eterno e supremo. Te rendemos graças por reconhecer a nossa insignificância e esse privilégio tão grande de poder nos aproximar do Senhor, tão somente pelos méritos de Cristo Jesus, o qual enviaste para buscar o teu povo. Recebe a nossa gratidão por este momento, por este privilégio de examinarmos a tua palavra, pelo privilégio de cultuarmos ao Senhor, mesmo reconhecendo que somos imperfeitos, mas te rendemos graça. Te rendemos graças pelo teu cuidado. Te rendemos graças por este momento tão precioso da comunhão dos santos. Oh, meu Pai, que o Senhor se digne em receber a nossa adoração. Que o Senhor se digne em nos honrar com a tua presença. Oh, meu Deus. Esteja no controle, na direção de todas essas vidas que estão ligadas a essa plataforma. Esteja, meu Deus, a nos preparar, porque sem ti nada podemos fazer, mas tudo nós podemos em ti que nos fortalece. Por isso, recebe a nossa gratidão, nos prepara para esse momento maravilhoso, para que nos apresentemos diante do Senhor
como verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Amém. Santo bendito, maravilhoso, gracioso e excelso Deus, queremos, ó Deus, nos quedar aos teus pés, reconhecendo que somos pecadores, somos miseráveis, que estamos distanciados do Senhor, mediante as nossas próprias faltas. E nós queremos, Pai, suplicar o teu perdão em Cristo Jesus, diante de palavras, atos, pensamentos e omissões de nossa parte. Pedimos o sangue purificador de Cristo Jesus, a fim de que possamos nos aproximar do Senhor e oferecer ao Senhor culto santo e agradável ao Senhor. Que aquilo que fizermos aqui, em termos de adoração, de louvor, de exaltação, possa chegar ao trono da tua graça como um cheiro suave e agradável às tuas narinas. Que o Senhor se agrade de nós. Que o Senhor receba louvor, adoração, e que o Senhor suscite em nós e através de nós o perfeito louvor e a perfeita adoração, a qual somente o Senhor é digno e honrado de receber. Razão pela qual, Pai, nós queremos, confiados nos méritos de Cristo Jesus, Senhor e Salvador nosso, agradecer ao Senhor na certeza daquilo que nos diz a tua palavra: aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Seja assim na vida de todos aqueles que amam e que temem ao Senhor. É em Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Em continuidade também à leitura da palavra de Deus, ainda em Filipenses, no capítulo 2, versículo 12 em diante, leamos. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só a minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor, que Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a tua boa vontade. Fazer tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos tornei irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual resplandeceis como luzeiros do mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação, sob o sacrifício e serviço da vossa fé, alegre-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Amém. Deus abençoe essa palavra nos nossos corações nesta noite. E é momento também de nós louvarmos ao Senhor, meus amados. E convido o presbítero Cícero para trazer cantos espirituais ao nosso Deus. Vamos louvar ao Senhor. Saúde a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu não sei se está dando para os irmãos ouvir aqui um som que vem da rua, né? Como a gente está realizando esses cultos online, nós temos que estar preparados para toda e qualquer situação. No momento aqui na rua está um barulho danado, mas eu espero que não esteja transmitindo aí para os irmãos. Vamos louvar o Senhor. Uma canção Me Derramar. Eis-me aqui outra vez diante de ti. Abro meu coração, clamo, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança
esperança sem fim, ao sentir o teu toque. Tua bondade libertas meu ser do clamor desse lugar. Eu venho me derramar e dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar e dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti, no meu coração, eu clamo, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, que dizes palavras de amor e esperança sem fim, ao sentir o teu toque. Tua bondade libertas meu ser do calor desse lugar. Eu venho me derramar e dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Dizer que és formoso. Dizer que és formoso. Essa segunda canção, Nunca Me Deixou, nós já cantamos ela alguns domingos aqui. Vamos aprender mais um pouquinho aqui com os irmãos. Pessoal, o reverendo está ajudando aí com o slide.
sabendo que estás aqui, eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo estás. E se o meu Deus comigo estás, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou, o Senhor nunca me deixou. Posso ver a luz que sorrindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até esse dia chegar, te louvarei, te louvarei. Posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até esse dia chegar, te louvarei, Senhor. Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou, o Senhor nunca me deixou. Nunca me deixou. Oh não, nunca me deixou, tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou, o Senhor nunca me deixou. O Senhor nunca me deixou. O Senhor nunca me deixou. Aleluia. Daqui a pouco. Glória a Deus. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, amigo, força e refúgio é o Senhor. Todo meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade e louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, majestade, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim.
das maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por Deus, firmado estarei. Incomparáveis, pra mim, pra mim. Louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja o Senhor. Meus amados irmãos, nesse momento tão sublime, ímpar, particular nosso, que podemos abrir nossos lábios e louvar o Senhor, eu ainda vou deixar aqui registrado para nossa edificação, na terceira epístola de João, que diz: o presbítero amado Caio, a quem eu amo na verdade, votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a atual. Pois fiquei sob modo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amém. Meus amados irmãos, algum tempo atrás nós tivemos uma grande perca na nossa igreja, quando, digo assim, entre aspas, perca, quando o nosso presbítero Edivaldo saiu da nossa igreja. Nós deixamos bem registrado para ele que ele deixou um legado na nossa igreja, de liderança. E o nosso sentimento sempre foi de não um adeus, mas assim até logo. Tanto que está provado que esse legado continua conosco, legado de liderança, de perfil de liderança, está conosco ainda. E o mesmo sentimento foi com o nosso presbítero Cássio, que todos conhecem, e também o mesmo sentimento de um até logo. Eu sempre falo ao pastor Eugênio que um conselho desse, qualquer pastor gostaria de ter. Como um líder como o Edivaldo, como um líder como o Cássio, como o presbítero Cícero, eu me enquadro também. O conselho abençoado que nossa igreja da Fana Grande teve, e eu ainda tenho esperança de ter ainda. Então, um legado também, o presbítero Cássio deixou conosco, e para nós é uma honra estar anunciando o senhor, onde aceitou o convite para estar conosco nesta noite para trazer a ministração da palavra de Deus. E antes disso, eu gostaria que o próprio presbítero Edivaldo intercedesse pela sua vida nesse momento da exposição da palavra de Deus. Eu gostaria de dizer a você que seja bem-vindo, você e sua esposa, sempre será bem-vindo ao nosso meio. E muito obrigado por aceitar o nosso convite, da nossa UPH, que está dirigindo o trabalho neste domingo. Presbítero Edivaldo, interceda, por favor, oração.
Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos. Deus bendito, Deus amado, aqui nós já te pedimos perdão pelos nossos pecados, já fizemos uma oração de adoração, já ouvimos a leitura da tua palavra, entoamos cânticos espirituais ao Senhor, mas esse momento que está por iniciar-se, ó Deus, é um momento ímpar, que é a ministração da tua palavra. Te rogamos, ó Deus, pela vida do presbítero Cássio, presbítero amado, presbítero que nós respeitamos, mas que sabemos que, acima de tudo, ó Deus, o Senhor é com ele, é teu filho. Nós pedimos que a unção do teu Espírito Santo esteja sobre a vida dele, que, ó Deus, tu dê sabedorias a ele para ministrar a tua palavra com fidelidade acima de tudo, que o teu nome venha engrandecer neste momento e que ele venha diminuir, meu Pai. Unge, ó Deus, os lábios do teu servo, que teu Espírito Santo encha de graça, que tudo que ele venha dizer aqui, ó Deus, seja para a edificação da tua amada igreja. Que o Senhor, Deus, o fortaleça sempre. Santo Deus de Israel, meu Pai, nós te rogamos por esta vida, assim também como rogamos por cada vida que se encontra na plataforma Zoom, no YouTube, para que ao ouvirmos a pregação da tua palavra, que teu Espírito Santo aplique aos nossos corações, para que nós venhamos a praticarmos e sermos um diferencial numa sociedade tão medíocre, uma sociedade que está tão distante de ti. Ó Deus, fala conosco nesta noite. Te pedimos pelo Cássio, de uma forma também pela sua esposa Ingrid, que o Senhor, ó Deus, que o teu Espírito Santo, Pai, os guarde, que o Senhor dê a eles sempre forças e que ele, ó Pai, entenda que sem o Senhor nada somos. Muito obrigado por esta vida. Fala conosco, ó Deus. Perdoa nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, presbítero Cássio. A palavra está para o senhor. Amém. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. De fato, é uma alegria indizível estar aqui com os irmãos, agradecendo as palavras do presbítero Mário, presbítero Cícero, presbítero Edivaldo e ao nosso pastor Eugênio, pela confiança em compartilhar esse momento tão importante, né, de imensa responsabilidade, que é expor a palavra de Deus. E agradecer ao nosso Pai, porque a sua graça comum permitiu que homens criassem mecanismos, ferramentas como essa, que permite mesmo a distância, né, estando em outro continente, a gente possa se encontrar, se ver e compartilhar a comunhão, essa preciosa comunhão que o Senhor nosso Deus nos dá, né, em meio a uma pandemia, a gente não perder essa aproximação, né, e agradecer a Deus, ainda que no conforto da nossa casa, a gente poder estar juntos, né? E diante desse conforto é bom usar a plataforma porque a gente fica tranquilo, né? Então, se a gente quiser levar até mais tarde, até 11, não tem problema não, né? Tá tudo tranquilo, tá todo mundo em casa, então não há problema. Mas, brincadeiras à parte, pretendo ser bem objetivo, né? Para, de fato, a palavra do Senhor, que é infalível, ela possa penetrar os nossos corações, né? E já deixar um abraço aqui meu, de Ingrid, a todos os irmãos. Obrigado pelas orações. Estamos nos adaptando aqui a uma nova cultura, ao clima diferente. Para quem sai de 30 graus na sombra e chegar aqui e encontrar menos 2 graus, não é fácil não, viu? A gente ainda está se adaptando, tentando se acostumar a essa nova realidade aqui. Mas, irmãos, vamos então compartilhar, né, a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor de antemão já preparou. Ele
sabe todas as coisas, então esse momento já estava preparado pelo Senhor, e Ele confirmou ao meu coração, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos, um versículo, está lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. A gente vai ler esse versículo, mas no decorrer eu vou explicar o contexto para a gente ganhar tempo, né? Mas eu já deixo aí essa missão para os irmãos de lerem o texto todo, né? Confirmem. Devemos ser como os crentes de Bereia que ouvem e conferem escritura com escritura para ver se realmente o que o pregador está falando se condiz com o que está escrito na palavra de Deus. Temos essa responsabilidade, então fica aí dever de casa para os irmãos lerem também esse texto por completo. O versículo 22 do capítulo 15 nos diz assim: Porém, Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Vamos orar mais uma vez, clamar ao Senhor, para que Ele nos conceda entendimento e sabedoria. Bondoso Deus, querido Pai, graças te damos, por tua misericórdia, por tua fidelidade, Senhor, pelo teu amor, Deus, por nossas vidas. Deus, estamos diante da palavra do Senhor, ó Deus, e entendendo, Pai, com todo o temor e tremor da nossa responsabilidade. Clamamos, Deus, que teu Espírito Santo nos conduza, ó Deus, tanto no falar quanto no ouvir, ó Deus, para que possamos compreender as verdades eternas, Senhor, para que essa palavra penetre o mais profundo do nosso coração, que transforme, Deus, as nossas atitudes, nossos pensamentos, nossos atos, ó Deus, para a honra, glória e louvor do teu santo nome. Ó Deus, que teu Espírito Santo, ó Deus, seja aquele que nos conduza durante toda esta noite, ó Deus, tanto no que já foi feito, as orações, os louvores, os textos lidos, como nesse momento da exposição da palavra. Ó Deus, com fidelidade, com prudência e discernimento. Ó Deus, assim te agradecemos por todas as coisas e te louvamos, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, é notório que essa questão, né, da obediência, o tema que foi colocado e foi apresentado no card, né, nós vamos falar sobre a obediência, que ela faz parte praticamente de todas as culturas. Eu não vou dizer que 100% do mundo, né, ensina a criança desde que ela nasce sobre a importância da obediência, porque vai que nesses lugares mais remotos não haja esse tipo de cultura, né? Mas, via de regra, independente, né, da religião, pessoas não religiosas, elas têm esse costume de iniciarem seus filhos na educação, ensinando a importância da obediência, né? A ouvirem as recomendações, as suas recomendações, as recomendações de seus pais. E quando nós lemos lá o livro de Gênesis, desde da formação do homem, nós percebemos que era propósito do Senhor estabelecer ordens e mandamentos para que o homem os cumprisse, né? Falando especificamente sobre Adão, quando a gente lê lá, capítulo 2, versículo 16 de Gênesis, logo após a formação do homem, nós vemos o Senhor já estabelecendo ordens para Adão. Quando ele diz assim, olha, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Então a gente já percebe que era propósito de Deus que o homem ele obedecesse à sua vontade, que ele estabelecesse regras, diretrizes, mandamentos, ordenanças e que o homem fosse subordinado a essas ordens. Contudo, a gente sabe bem o final de parte dessa história específica, né, da criação do homem, que ele desobedeceu à vontade de Deus. Então a gente já percebe também que desde o início, né, o homem foi propenso a descumprir aquilo que o Senhor Deus ordenou, né? E desde então nós sabemos que a corrupção passou a todo o gênero humano, né, por conta do pecado de um homem, né? Todos então transgrediram, né? Todos estão fora, né, da condição de obediência completa
à vontade de Deus. Mas voltando a falar sobre esse termo obediência de forma específica, nós podemos dizer que existem 3 elementos, basicamente, que compõem esse ciclo de obediência. O primeiro elemento é o elemento da subordinação, ou seja, se existe a obediência, essa obediência ela está diante de uma subordinação. Existe uma autoridade e existe um subordinado que atende a essas regras, que atende a esses mandamentos. O segundo elemento é o elemento da ordem, né? Existe uma ordem, uma orientação a ser cumprida, né? A ser obedecida. E o terceiro elemento é que existe uma consequência para o descumprimento dessa ordenança, né? Desse mandamento. E aí, por exemplo, né, aqueles que já são mais experientes, que já têm filhos, né, e eu pretendo chegar também nesse patamar, é quando você diz assim, olha, não mexa na tomada, porque senão você vai tomar um choque. Então, existe uma autoridade, existe uma ordem, e existe uma consequência em não cumprir essa ordem, né? Não faça isso, porque senão você vai ficar de castigo. Então, quando a gente fala de obediência, a gente pode ver claramente que existem esses elementos que compõem a obediência. Mas para a gente entender o porquê que a gente pode falar sobre obediência diante desse versículo que a gente leu, é importante a gente entender o contexto histórico, né, em que Samuel ele fala, né, com Saul, ele está se reportando aqui a Saul, e ele fala sobre essa questão da obediência. Aqui nós estamos, então, diante do início da monarquia de Israel, né? Israel não tinha um rei, e aí o povo de Israel ele quer se igualar a outros povos que tinham reis. E o povo clama a Samuel que estabeleça rei. Então Samuel se coloca diante de Deus, muito triste, por sinal, né? E o Senhor Deus ele vai dizer a Samuel que não é contra Samuel que o povo atentou, mas contra o próprio Deus por ter rejeitado o governo do Senhor, que já seria suficiente. Mas o povo ainda assim queria um rei. Então o Senhor Deus concede a Israel um rei, e ele levanta o próprio Saul, né, que é levantado rei de Israel. Saul, então, no início do seu reinado, prospera, ele conquista povos, ele conquista terras. Então, o Senhor Deus estabeleceu ordens a Saul, né, por meio de Samuel. E uma dessas ordens que o Senhor estabeleceu foi para que Saul ele invadisse, né, a terra que pertencia a Amaleque e destruísse todas as pessoas que viviam naquele lugar, tanto homens, quanto mulheres, quanto crianças, quanto velhos, como todos os animais. Todos os amalequitas deveriam ser destruídos. Tudo que tinha vida naquela cidade deveria ser destruído. Então essa foi a ordem que Samuel expressou para que Saul cumprisse. Então Saul vai até aquela cidade, ele destrói, mata muitas pessoas, porém, entretanto, Saul comete 2 erros muito graves. Saul ele mantém vivo a Agag, que era o rei dos amalequitas, e além disso, Saul permite que os homens tragam de volta animais como bois, ovelhas e outros tipos de animais. Então, os 2 grandes erros que Saul comete diante da ordem expressa que o Senhor tinha dado, de que toda a vida que existia naquela cidade deveria ser exterminada como consequência do seu pecado. Né? Isso era algo que era comum quando lemos a história do povo de Israel no Antigo Testamento. Né? Cidades sendo destruídas pela ordem do próprio Deus. Então, é nesse contexto, Samuel encontra a Saul e percebe, né, ele ouve ali o guisado, né, de instrumentos que ficavam ao pescoço daqueles animais e pergunta que guisado é esse, que som é esse que eu estou ouvindo? Né, e aí Saul relata que alguns animais foram preservados e trazidos daquela cidade. E aí Samuel, então, traz essa exortação após Saul dizer que ele permitiu que os homens trouxessem aqueles animais para que aqueles animais fossem oferecidos em holocaustos ao Senhor.
como sacrifício ao Senhor. E aí Samuel, então, vai trazer essa resposta que nós lemos no versículo 22. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. E aí as duas perguntas, né, que nós podemos fazer. Primeiro Samuel estava desfazendo do holocausto? De forma nenhuma. Samuel está dizendo que, em comparação com a obediência, né, de fato, é melhor obedecer ao Senhor do que o Senhor tem mais prazer na obediência do que nos sacrifícios, nos holocaustos. E a segunda pergunta, para nós pensarmos, existe justificativa para a desobediência? Será que, de alguma forma, a gente pode apresentar desculpas para descumprirmos a vontade do Senhor? E é essa pergunta para a gente refletir, para a gente pensar. E aí queria trazer algumas breves e bem objetivas verdades que nos ajudam a entender por que, de fato, é importante obedecer à vontade do Senhor. Né? Por que é tão importante sermos obedientes? Né? Infelizmente, vivemos um contexto de total rebeldia, né? Total descumprimento da vontade do Senhor. E precisamos voltar às Escrituras, voltar ao Senhor, clamar pela misericórdia de Deus e nos tornarmos obedientes ao Senhor. A primeira verdade que nós podemos perceber, lendo esse texto, é que a obediência, ela é uma ordem do Senhor. Existe um sermão muito famoso de A.W. Tozer, em que o título diz o seguinte: este mundo, campo de batalha ou parque de diversões? Este mundo, campo de batalha ou parque de diversões? E é interessante, meus irmãos, porque parece que nós estamos vivendo de uma forma em que nós temos a opção de escolher o que nós vamos obedecer e quando nós vamos obedecer. Parece que a gente consegue fazer um filtro da vontade revelada do Senhor, dos seus mandamentos, e dizer, olha, isso aqui eu consigo obedecer, isso aqui vale a pena eu obedecer, mas isso aqui não vale muito a pena. Ou, não, eu consigo obedecer isso dessa vez. Ou, não, eu vou obedecer isso depois, eu vou cumprir isso depois. E estamos totalmente desapercebidos. Vivemos de uma forma apática, como se nada tivesse acontecendo, como se os tempos não fossem difíceis, como se a gente estivesse, de fato, vivendo em um parque de diversão. E eu, mais uma vez, remonto ao texto de Gênesis 2,16, e o Senhor deu-lhe esta ordem: de toda a árvore dos jardins comerás livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, essa não comerás. E nós sabemos qual foi a consequência em Adão não cumprir a vontade revelada do Senhor. Aquilo que o Senhor lhe disse, lhe ordenou. Então, a obediência, ela vem de uma ordem do Senhor. Nós temos a Escritura, que é a nossa regra de fé e prática, que nos traz todas as orientações sobre como devemos viver, como devemos nos comportar. Se já é tão importante nós honrarmos aos nossos pais, né? É bíblico isso, honrar aos nossos pais, obedecê-los, quanto mais ao Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, quanto mais aquele que é o autor e consumador das nossas vidas. E muitas vezes nós temos sido filhos rebeldes e desobedientes ao nosso Deus. Temos agido de fato como se nós estivéssemos em um parque de diversões ou numa creche, como uma criança rebelde que bate os pés e diz assim, olha, ou ainda que não diga, né, mas que na cabeça parece que funciona assim, olha, eu não tenho necessidade de obedecer. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu tenho uma autonomia. E muitas vezes agimos como crianças rebeldes, tentando ter autonomia diante de ordens tão relevantes e tão importantes vindas do nosso Deus. Meus irmãos, nós temos sido advertidos domingo após domingo, quartas após quartas, falando da nossa realidade, cultos de doutrina,
ou outros tipos de estudos, nós temos sido orientados e advertidos constantemente. Então, não é por falta de conhecimento, né? É por falta mesmo de credibilidade, é por falta de compromisso, né, diante daquele que é o autor desses mandamentos, daquele que de fato traz essas ordens para cumprirmos. Então não cabe a nós decidirmos o que nós vamos obedecer ou quando nós vamos obedecer. Nós precisamos ser obedientes em todas as circunstâncias. Então a obediência é uma ordem que vem do próprio Senhor, é uma ordem que vem do próprio Deus e precisa ser cumprida. Segunda verdade que nós entendemos nesse texto aqui é que a obediência ela implica em desprendimento, né? Quando nós lemos o texto de Josué, capítulo 1, versículo 8, diz assim, olha, não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que está escrito tudo que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. A obediência implica em desprendimento. E por que que nós temos sido desobedientes? E aí eu me atrevo a trazer isso como uma verdade, como uma realidade, como uma não uma justificativa, mas como um motivo pelo qual tem levado muitas pessoas a serem rebeldes e desobedientes diante de Deus. É pela dificuldade de se desprender de muita coisa. De se desprender, e falando a mim também, né, desprender da nossa vontade, desprender daquilo que nós temos colocado acima da vontade do nosso Deus. E aqui, quando nós lemos esse texto, nós percebemos que a fidelidade ela é algo que precisa ser constante na nossa vida. Muitas vezes nós somos rebeldes porque nós temos dificuldade em nos desprendermos, de abandonarmos aquilo que são desejos do nosso coração, desejos de um coração corrupto, desejos de um coração rebelde, de um coração que está distante da palavra do Senhor, sabe? Nós somos desobedientes por falta da disposição em meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Às vezes damos mais relevância, mais importância aos nossos compromissos. Trabalhar é importante? É muito importante. Cuidar da família é importante? É muito importante. O Senhor mesmo nos orienta a cuidarmos da nossa família, a trabalharmos. Ter lazer é bom? É muito bom. Mas acima de tudo isso, acima de qualquer coisa, está em obedecer a Deus, em ser fiel à sua palavra, em meditar na sua lei de dia e de noite. Como, pois, podemos ser filhos obedientes se nós não damos crédito à palavra do Senhor? E aí aquela pergunta que a gente precisa se fazer: quanto tempo eu tenho gastado meditando na lei, aprendendo a vontade do Senhor? E aí eu não vou lembrar agora quem foi que disse isso, se eu não me engano foi John Piper, ou John Stott que disse isso, que ele fala o seguinte, que as redes sociais só servirá para mostrar no último dia que não foi por falta de tempo que nós não buscamos ao Senhor, que nós não buscamos as Escrituras. E, de fato, se nós pararmos para fazer uma reflexão, quanto tempo nós gastamos nas redes sociais? Quanto tempo nós gastamos em coisas vãs, em coisas fúteis, em coisas inúteis? Isso nos leva a deixarmos de buscarmos a palavra do Senhor, em buscarmos conhecer a vontade de Deus para que, de fato, possamos obedecer às suas ordens, obedecer às suas palavras. É porque, de fato, nós temos dado muito mais importância a coisas inúteis e irrelevantes do que em estarmos debruçados nas Escrituras, estarmos voltados às coisas celestiais. E isso tem nos levado a sermos filhos rebeldes e desobedientes. Quando lemos, por exemplo, 1 Pedro 1, versículo 14, que nos diz: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Muitas vezes o nosso desprendimento é com o nosso velho homem, com aquilo que nós já deveríamos ter nos despido totalmente. Como novas criaturas, ainda estamos amoldados, né, com a forma das coisas deste mundo. E isso, de fato, nos leva a sermos rebeldes diante da vontade do Senhor.
Então, a segunda verdade é a obediência implica em desprendimento. A terceira verdade é a obediência é uma evidência da nossa salvação. E aí, para ficar bem claro o que a gente quer dizer com esse subtítulo, e aí tem um comentário do pastor John Stott que ele diz o seguinte: não que possamos ser salvos por meio da nossa obediência, mas se verdadeiramente somos salvos, devemos mostrar isso através da obediência. Então, geralmente a gente ouve essa explicação quando falamos das obras. Nós não somos salvos pelas obras, mas porque nós somos salvos, nós praticamos boas obras. Assim também é com obediência. Nós não somos salvos pela prática da obediência, mas porque nós somos salvos, porque o Senhor veio até nós, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e o Senhor nos resgatou. Como evidência disso, nós devemos obedecer à vontade do Senhor. Então, de fato, se nós entendemos que nós somos eleitos do Senhor, salvos pela graça e misericórdia do nosso Deus, nós devemos viver de forma a glorificar ao Senhor com as nossas atitudes, com as nossas ações, sermos obedientes. Meus irmãos, é inconsistente professar a fé em Cristo e viver uma vida de rebelião. Não tem sentido, não bate essa conta não fecha. Um cristão declarar que serve a um Deus vivo e verdadeiro, um Deus justo e fiel, e viver uma vida de desobediência. Não cabe. Se nós temos sido desobedientes, nós precisamos urgentemente parar, refletirmos e clamarmos ao Senhor por misericórdia. Não deixe para fazer isso amanhã, faça hoje. Se prostre diante do Senhor e diga: Senhor, eu tenho sido rebelde, eu tenho desobedecido à sua vontade, tenha misericórdia de mim, transforma o meu coração, muda a minha mente, eu preciso mudar porque isso não é compatível. Gálatas 5:22 nos diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. E perceba que a obediência está intrinsecamente ligada à fidelidade, a ser fiel ao Senhor. Então, como fruto do Espírito, aqueles que foram regenerados precisam evidenciar, não é algo que fica oculto, mas é algo que é evidenciado, a obediência ao Senhor. Precisamos, de fato, clamar a Deus, suplicar pelas suas misericórdias, para que sejamos filhos obedientes à sua vontade. A quarta verdade que nós podemos absorver é que a religiosidade não é sinônimo de obediência. Quando a gente olha para o exemplo do próprio Saul, um pouco antes, dois capítulos antes, no capítulo 13, nós percebemos que não foi a primeira vez que Saul desobedeceu à vontade do Senhor. No capítulo 13, Saul deveria aguardar a chegada de Samuel, porque Samuel era sacerdote, era aquele que poderia fazer a expiação, aquele que poderia apresentar o holocausto. No entanto, pela demora de Samuel, Saul ele vai se atrever, ele pede que tragam-se animais e ele se atreve a fazer algo que não competia a ele, não era a função de Saul executar. E nós percebemos a advertência, uma capa de religiosidade. O fato de nós estarmos na igreja, o fato de nós nos declararmos evangélicos, não é sinônimo de uma vida de obediência. Quando nós percebemos o quanto que o Senhor repreendeu os fariseus diante da sua capa de homens justos, homens íntegros, e no entanto ele vai dizer que ali eram como sepulcros caiados, por fora eram muito bonitos, mas por dentro havia podridão, havia escuridão. Então a religiosidade, ela não é sinônimo de uma vida de obediência. Naquele último dia, meus irmãos, muitos estarão diante do Senhor
e dirão: Senhor, mas em teu nome eu fiz muitos prodígios e sinais. Em teu nome eu preguei o evangelho. E parafraseando, em teu nome eu estava na igreja todo domingo. Domingo de manhã, domingo de noite, eu estava na escola dominical, eu estava na departamental da SAF, eu estava na reunião da UPH, eu estava na reunião da mocidade, eu não faltei uma plenária da mocidade. Eu fiz a campa dentro, eu saí para evangelismo. Mas essa religiosidade, sem uma vida transformada, sem uma vida de obediência, fará com que naquele último dia o Senhor olhe para essas pessoas e diga: apartai-vos de mim, malditos, porque eu nunca vos conheci. Lucas 6,46 diz: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Do que adianta uma vida de religiosidade sem transformação do coração, sem sacrifício, sem desprendimento, sem a compreensão de que nós dependemos exclusivamente do Senhor, que nós precisamos de fato cumprir a sua vontade, que é boa, perfeita e é agradável. Precisamos, meus irmãos, entender que de fato a religiosidade não é sinônimo de uma vida de obediência. O fato de estarmos indo à igreja não quer dizer que nós somos filhos que atentam para a voz do Senhor. É muito mais profundo que isso. Não que não seja importante estar na igreja. É muito importante congregarmos, é a ordenança do Senhor. Mas muito mais do que a presença física, é um coração quebrantado. Um coração que teme e que serve verdadeiramente ao Senhor. Em quinto lugar, a obediência é fundamental para uma vida de comunhão com Deus. João 14, versículo 21 nos diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Meus irmãos, aqueles que obedecem ao Senhor, aqueles que atentam para a sua vontade, gozam de uma relação íntima com o Senhor. É aquele que não conhecem apenas sobre Deus, mas têm o conhecimento de Deus. É aquele que experimenta como é bom estar na presença do Senhor. Porque, meus irmãos, a desobediência é pecado. E pecado nos afasta de Deus. É uma matemática simples e objetiva. O pecado nos afasta de Deus. Por isso nós precisamos nos apartar dessa vida de desobediência. Muitas vezes nós não entendemos, e é uma frase muito comum, né? Quando a gente fala que parece que as nossas orações não passam do teto. E a gente muitas vezes não entende e fica se questionando: Senhor, o Senhor não me ouve. Ó Deus, eu tenho orado, eu tenho pedido e eu não tenho visto nada acontecer na minha vida. Mas não consegue enxergar que é uma vida de desobediência, uma vida de descumprimento, uma vida totalmente distante de Deus. Sabemos que por conta da nossa natureza, essa natureza caída e corrompida por conta do pecado, né? Muitas vezes nós de fato cairemos. Mas, como alguns dizem, o pecado como um acidente, não como algo que pertence à vida do crente. Nós somos libertos da corrente do pecado. Consequentemente, trazendo para esse contexto da mensagem, nós somos libertos das correntes da desobediência. Nós não precisamos estar acorrentados a essa desobediência. Nós já fomos libertos disso. Então precisamos entender que para uma vida de comunhão com o Senhor, que para uma vida de intimidade com o nosso Deus, nós precisamos nos afastarmos daquilo que tem nos feito descumprir a vontade do Senhor, daquilo que tem desviado o nosso caminho, daquilo que tem nos afastado da vontade do Senhor. E como nós falamos lá no começo,
A palavra tem sido pregada domingo após domingo. A palavra tem sido exposta. E graças a Deus eu louvo ao Senhor, porque o Senhor tem levantado homens fiéis que têm preservado a integridade das Escrituras e exposto essas verdades como instrumentos de Deus. E muitas vezes nós nos colocamos como Saul, apresentando desculpas e justificativas para a nossa vida de transgressão. Não há justificativa. Nós devemos parar urgentemente de darmos desculpas para a nossa desobediência. Às vezes a gente, e certamente a maioria já passou por isso, tentando justificar o pecado da desobediência. Olha, eu não tive força, Senhor, foi mais forte do que eu. Ó, Senhor, eu não sabia que isso era errado. Eu não sabia, Senhor, que baixar algo pirata na internet era pecado. Me desculpe, me perdoe, Senhor, porque eu não sabia. Meus irmãos, não cabe mais. Estamos como nécios, estamos muitas vezes como aqueles que ainda tomam leite. Quando o Senhor, por sua graça e misericórdia, estamos em um país, né, falando do Brasil, em um país em que livremente podemos expor essas verdades. Podemos ouvir livremente. Qual a justificativa? Qual a desculpa que podemos dar para a nossa vida de transgressão? Então, precisamos, meus irmãos, nos voltarmos para Deus. Buscarmos cada vez mais a presença do Senhor, uma vida de comunhão, uma vida de busca constante da sua palavra, porque de fato ela nos mostra quem somos, quem Deus é e o que Ele requer de nós. Meus irmãos, de que forma então nós podemos aplicar essas verdades aos nossos corações? De que forma prática nós podemos entender tudo isso que foi dito e aplicar às nossas vidas? Em primeiro lugar, é relembrar que, se nós queremos viver uma vida de obediência, nós precisamos estar constantemente estudando a palavra do Senhor. Se você quer obedecer a Deus, conheça a sua vontade. Ore e leia. As duas coisas, não é uma coisa só, não. Eu tenho aprendido que quem nos ensina a orar é a palavra de Deus. Se você lê e não ora, não adianta. Se você ora e não lê, não adianta. Quem nos ensina a orar é as Escrituras. E quem nos dá forças para ler a Escritura é a oração. Precisamos estar buscando a palavra do Senhor. Nós precisamos amar a Deus. Quando nós fazemos uma pesquisa sobre a palavra obediência na Bíblia, podemos dizer que mais de 90% das vezes, obediência está ligada ao amor que nós temos ao nosso Deus. Obediência é sinônimo de amar a Deus. E quando nós vemos o resumo da lei, em primeiro lugar, amar a Deus sobre todas as coisas. Devemos buscar conhecer a palavra de Deus. Devemos ter um conhecimento profundo da sua palavra para termos essa intimidade, essa vida de obediência. E a última aplicação, meus irmãos, que eu queria trazer de forma, como eu disse, bem breve e objetiva, é dizer que Cristo é o nosso maior modelo de obediência. Se você se pergunta, como é que eu posso ser obediente? Olhe para Cristo. Cristo é o nosso modelo, é o nosso exemplo. E o último texto que eu queria ler com os irmãos é o texto que está lá em Hebreus, capítulo 5, versículo 8 e 9, que mostra o porquê que, de fato, nós devemos olhar para Cristo como nosso modelo de obediência. E o texto nos diz assim, Hebreus, capítulo 5, versículos 8 e 9. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu.
tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Sendo Deus, ele se fez homem, habitou entre nós, foi obediente até a morte e morte de cruz. Cristo é o nosso modelo, meus irmãos. Cristo é a nossa referência. Possamos deixar essa vida de rebelião, de rebeldia, de meninos mimados que somos muitas vezes, no sentido geral, homens e mulheres. E devemos nos voltar para o Senhor e clamar: Senhor, me ajuda a cumprir a vontade do Senhor, me ajuda a obedecer a Ti, me ajuda a evidenciar, Senhor, essa vida de obediência, essa vida de fidelidade para a qual o Senhor nos tirou de um túmulo, mortos em nossos delitos e pecados, para a luz do seu Filho, Jesus Cristo. Que Ele aplique, meus irmãos, essa palavra aos nossos corações, que transforme, não deixe para amanhã. É engraçado, né, que parece que a gente aprendeu a só fazer autoavaliação dia 1º de janeiro. A gente absorveu essa cultura do mundo, mas a gente precisa fazer essa autoanálise constantemente. Não deixe para amanhã. Hoje, ore ao Senhor e tente refletir em que nós temos sido desobedientes. O que é que tem nos afastado da comunhão com o Senhor? E clame a Deus e diga: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu tenho sido desobediente, mas eu quero deixar esse caminho. Eu quero deixar esse caminho da rebeldia e eu quero servir ao Senhor com fidelidade. Eu quero olhar para o Senhor e saber o que eu preciso fazer. Eu quero meditar na lei do Senhor de dia e de noite, para que naquele último dia eu possa ouvir, a gente possa ouvir: vinde benditos do meu Pai. Aqui está o reino que Ele preparou para nós. Que possamos ser fiéis a Deus, meus irmãos, porque os dias são maus e não cabe mais esperar, não cabe mais deixar para amanhã. Hoje precisamos mudar as nossas atitudes, mudar nosso pensamento e sermos filhos obedientes ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe, aplique essa mensagem aos nossos corações, que fique gravado e que de fato haja transformação no dia de hoje. Amém? Que Deus nos abençoe. Agradeço mais uma vez pela bondade e misericórdia dos irmãos, por permitir estar junto com vocês novamente. É uma alegria muito grande compartilhar essa deliciosa comunhão. É uma alegria sem tamanho. Às vezes estou aqui, eu não falo nada de inglês e às vezes eu me sinto tão sozinho, tão cercado, e ter esse momento é um alívio, né, que aquece os nossos corações. Obrigado, que Deus nos abençoe nesta noite. Amém? Amém, presbítero Cássio. Deus abençoe o senhor, a irmã Ingrid, nessa caminhada nova. Sem dúvida que a nossa igreja nunca deixou de colocar o gelo no chão por vocês. Sem dúvida. E que Deus abençoe. Obrigado mais uma vez pela resposta, pela forma gentil de atender nosso pedido. E vou franquear essas duas orações, a oração final com o reverendo Eugênio e a impetração de bênção com o reverendo Ezequiel. Após estaremos dando os procedimentos finais e os avisos. Oremos, irmãos. Santo, bendito, maravilhoso, gracioso Deus, a quem nos quedamos aos teus pés, mediante a tua santidade, mediante as perfeições do teu ser, mediante a exposição da tua palavra, Deus, não há outra a não ser orarmos de vergonha. Porque, como já disse o apóstolo Paulo, o bem que quero fazer não faço, e o mal que não quero fazer,
esse passo. De maneira que o Deus tem misericórdia de nós. Que a tua santa e bendita lei possa estar no nosso coração, guardada no nosso coração. Não podemos fazer isso em nós mesmos, apenas se o Senhor se agradar de nós. E se a tua bela o Senhor nos dá essa dádiva de abrir o nosso coração e colocar a tua santa e bendita lei, podemos nós viver vida santa, piedosa, para o louvor da tua glória. Ajude-nos, Senhor. Sustente-nos, ó Pai, com tua bondade, graça e misericórdia. Não nos permita caminhar conforme o desejo do coração caído, mas nos dê a graça de que possamos, como restaurados, pecadores justificados, buscarmos em Cristo Jesus o modelo da obediência plena, da obediência completa, da obediência cabal. Ó Deus, que os nossos olhos sejam sempre postos no teu Filho, o Senhor Jesus, para que assim, somente assim, possamos nós obedecermos ao Senhor e obedecermos ao Ele. Para que possamos nós fugir da aparência do mal, colocando distante de nós toda a arrogância, toda a vaidade, e ao contrário, nos vestindo do novo homem, que é Cristo Jesus, em humildade e mansidão, possamos então viver de forma obediente em todas as coisas, nas questões mais rudimentares, nas questões mais complexas. Busquemos nós a tua vontade e possamos viver assim, para o louvor da tua graça e da tua glória. Damos graças pela vida do teu servo, presbítero Cássio, a qual o Senhor usou com poder, graça e glória nesta noite. Abençoe a sua vida, abençoe a sua esposa, abençoe a Deus essa estadia ali na Irlanda, e que, de acordo com a tua vontade, eles possam voltar e com alegria contar das bênçãos que Deus operou, pois, ainda que estejam distantes do seu país de origem, mas podem dizer com alegria que estão debaixo dos cuidados do Senhor. Que a tua destra os sustente. E assim como o teu servo colocou nessa noite, os teus servos possam também fugir de toda desobediência e que tenham seus corações voltados para o Senhor. Deus, que possamos amar a tua palavra, como diz o salmista, como amar a tua lei, e que ela seja doce aos nossos lábios, que ela seja doce diante de tantas amarguras que nós temos enfrentado nesses dias. Mas que a tua palavra nos traga a doçura necessária para que enfrentemos lutas, provas, dificuldades, mas sempre pautados na verdade da tua palavra e buscando a glória do teu santo e excelso. Muito obrigado, Pai. Em Cristo Jesus, nós assim oramos e agradecemos. Amém. Receber a bênção, irmãos, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo de Deus, repouse sobre todos nós, repouse sobre o povo de Deus, espalhado na face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém, meus amados irmãos. Mais uma vez agradecendo a todos que aqui se encontram na plataforma Zoom e vocês que estão aí na transmissão ao vivo também do nosso canal YouTube. E gostaria de trazer um aviso importante também, que já faz parte também do trabalho também da nossa UPH 2021. Eu não sei se o presbítero Cícero pode colocar na tela, que nós avisamos assim mesmo.
Pode, presbítero. Isso. É um cartazinho simples, onde será a nossa primeira programação assim, a nível virtual, né? O nosso café virtual, no lar do Reverendo Eugênio. Será no dia 23/4, às 20 horas. A nossa OPH está com essa programação de sempre estar agendando agora um café na casa do membro, onde nós estaremos tomando café. Claro que teremos também um momento devocional, onde eu já coloco já o nosso tripé já à disposição desse trabalho. No caso, eu vou estar dirigindo, o presbítero Cícero vai trazer a parte de louvor e nosso presbítero Edivaldo estará trazendo a meditação também, coisa rápida mesmo, para termos a nossa devocional. E após, nós teremos também uma social. Todos os trabalhos nos lares vai ter algo diferente. Primeiro espiritual e depois um trabalho mais social. Digamos que é um departamental, não no lado sócio. Tomaremos um café junto e teremos essas duas partes. Então, é no dia 23/4, o café virtual no lado do Reverendo Eugênio. Desde já eu digo que eu gosto de café com açúcar, viu? Não gosto com adoçante. E aos irmãos da igreja que estejam orando para o nosso trabalho da UPH, estamos iniciando, né, recomeçando o trabalho e arrumando a casa. Agradecer também ao nosso irmão Davi, que gentilmente fez esse cartaz e possivelmente estará também confeccionando outros cartazes. A primeira casa que nós estaremos tomando café será na casa do Reverendo Eugênio. Então, Reverendo, avisa aí a família que aumentar a mesa aí e teremos um café na sua casa no dia 23. E vamos brincar também, viu? Pode se preparar. Surpresa. E nos outros lares também. Então, eu queria agradecer a Deus, dizer que estaremos no mesmo uma hora de oração amanhã, 7 às 8. Na terça-feira também a continuação da oração. E na quinta, o culto de doutrina. E no domingo, a continuidade da adoração ao nosso Deus. E lembrar, eu ainda vou mandar um documento para o conselho, que eu posso dizer assim, né, o departamento infantil, representado por mim, e a irmã Jusileide, e convidamos também a nossa irmã Islene, a nossa irmã Jusilene, que sempre está nos colaborando com o nosso trabalho, porque oficialmente somos 2 professores do departamento infantil, que é o irmão Mário e a irmã Jusileide. Mas estamos já aí sentando para tentarmos organizar nosso planejamento para passar para o nosso superintendente, que é o presbítero Edivaldo, junto com a coordenação da igreja, que futuramente nós vamos retornar ao presencial, então nós temos que já pensar nisso, né? Dois lados, o presencial e o remoto. E o departamento infantil também, representado por nós, estaremos organizando uma humilde homenagem no Dia das Mães. Só que não será no Dia das Mães. Possivelmente será na sexta-feira, no dia 7. Nós teremos uma palestra com as mães. Eles já estão antecipando o convite a todas as mães que aqui se encontram nesse trabalho, que sempre está aqui nesse trabalho, nos cultos. Vai ter praticamente... Nós vamos convidar outras mães, mas a maioria está aqui, nesse trabalho aqui, tanto nas terças, nas quintas, na segunda, no domingo, nos trabalhos da SAF, que sempre tem. Teremos também um trabalho diferente também. Então, peço à igreja também que ore pelo departamento infantil da nossa igreja. Enfim, mais uma vez agradecer a Deus pela vida do presbítero Cássio, sua esposa. Sei que já é de madrugada, mas como o senhor disse que dorme tarde. Então, se os irmãos tiverem mais alguma vida, agradecer também pelos trabalhos que teve ontem com a SAF. Eu entrei rapidinho e saí, vi realmente o brilhantismo do trabalho. É sempre bom. O trabalho da SAF também é sempre bom participar, muito legal mesmo.
e orar pela nossa cidade, né? Como o pastor mesmo falou de manhã. Estamos aí nos organizando. A SAF já está aí caminhando, a PH está chegando, a Mocidade também já está caminhando. Futuramente teremos nossa UPA, nossa UCP, estamos aí com o departamento infantil já nos animando para o recomeço de novo. E o trabalho continua, meus amados. Vamos aí pela graça de Deus e pedir graça mesmo, assim. E eu gostaria de devolver a palavra para o pastor Eugênio e dar as palavras finais aí. Meus irmãos, agradecer imensamente a bondade do Altíssimo, né, nos permitir estar juntos mais uma vez, para a glória dele. Agradecer também ao presbítero Cássio pela disponibilidade de estar conosco nessa noite. Fica o convite para o café, não é? Se bem que nesse horário aí para você, eu acho que vai ser mais uma janta do que um café, né? Mas... Começa meia-noite aqui. O café começaria meia-noite. Bênção. Já emenda aí, né? Mais um prazer muito grande, cara, tê-lo conosco. Cada um dos irmãos que estão aqui, através do Zoom, também aqueles no YouTube. Deus abençoe aos irmãos. E é isso. A igreja Preço na Fazenda grande tem crescido na graça de Deus, tem sido desafiada a trabalhar. E nós louvamos a Deus porque Deus tem feito grandes coisas em nosso meio. E nós podemos dizer, como diz o salmista, por isso estamos alegres. Deus abençoe a cada um dos irmãos e conceda uma boa e abençoada semana aos pés do Senhor, andando em obediência, para a glória do Senhor, mas para a nossa alegria e felicidade. Um abraço a todos, um beijão a todos. Os irmãos fiquem à vontade para abrir os microfones, não é? E temos aquele momento aí